Bom dia, olha eu aqui, carinha de sono, manhã de sábado, manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, voltando de uma projeção e aí eu quis contar para vocês assim agora cedo para eu não perder as informações. Vamos embora lá, né? Vamos começar a botar tudo para fora. Então, eu estou recebendo todas essas informações do código IETIB, desse método de ativação do poder humano, que vocês vêm me acompanhando aí durante um ano e pouco, fazendo todas essas ativações. Em princípio, eu pensei que fosse num lugar tipo uma tenda, que eu já conversei com vocês, já tem os vídeos aí explicando. Depois eu descobri que não era uma tenda, que era, na verdade, um edifício circular e que fica numa uma base ou numa cidade suspensa sobre o deserto do Atacama, provavelmente seria a cidade astral em cima da cidade intraterrena que tem lá. Então, eu tive algumas projeções já lá, é um edifício todo circular, toda a cidade é circular, ela é toda clarinha. Então, eu estou indo nesse edifício várias vezes para pegar informações para o método IETBA. É por isso que eu também não tenho nem feito tanto vídeo aqui para o YouTube para vocês, que eu estou nessa loucura de instalar todo esse método. Então é preciso colocar todos esses conteúdos aí para fora, instalar, né? Para que até para mim mesmo faça sentido, sabe? É preciso que tudo isso que eu estou construindo tenha realmente um fechamento lógico, porque à medida que os protocolos vão surgindo e eu vou instalando, está se montando um quebra-cabeça. E sabe quando você fica curioso, assim, super curioso mesmo, no caso, super curiosa, para ver o que esse quebra-cabeça está montando? Pois é, eu estou nessa fase. Então, nessa secura de montar o meu quebra-cabeça, eu estou só indo em projeção nesse lugar para pegar as informações para que façam sentido as ativações, principalmente para mim, tá? Eu acho que vocês que me conhecem há muito tempo, e desde o começo, gente, é a minha verdade, tá? Eu posso estar completamente enganada, eu posso estar correndo para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Adoro essa música, Infinita Highway, né? Então, e é desse jeitinho, sabe? Eu acredito naquilo que eu estou fazendo, e estou correndo atrás para poder desvendar. Bom, mas essa noite, porque a gente passou pelo protocolo 3, aonde toda a informação do protocolo 3 veio nessa cidade intraterrena, né? Porque o protocolo 3 ele é muito terra. A gente ativou os nossos chakras palmares para a gente perceber que é o poder da magia natural, perceber mais e captar a energia da natureza, de Gaia. Aí agora abriu o protocolo 4 e o protocolo 5. Então eu fui lá nesse prédio circular com os meus amigos do lado de lá para conseguir trazer informações mais precisas do objetivo desses protocolos. Primeiro vier a descer os protocolos como eu faria, né? Eu vi. Quando a gente fala protocolo, é a forma de aplicação dos símbolos, dos sons, de tudo aquilo que eu recebi lá no começo. Que quem está me acompanhando sabe o que eu estou falando. Quem não tá, chegou agora aqui, tem que catar aí nessa barafunda de vídeo. Eu estou pedindo o pessoal organizar aí para mim, para que a gente tenha uma sequência também dos vídeos, dos relatos projetivos de como o método foi construído. Eu acho isso bacana. É que dá trabalho, que são muitos vídeos. Bom, mas essa noite, o que eu fui lá? Fui pegar informação, eu estava mais preocupada até com o protocolo 4, que é o protocolo do poder intuitivo. Né? Eu quero saber mais informações sobre esse protocolo, porque eu sei que a gente vai trabalhar com a força do sagrado feminino. Então, até onde, o que isso... Só que nessa noite não veio o sagrado feminino e nem muita informação do protocolo 4. Se bem que eu acho que uma coisa fica interligada à outra. Vieram informações do protocolo 5. Eu entrei nessa sala, aonde quem me recebe sempre é esse senhor de cabelo branco, ele tem um cabelo branco mais ou menos assim no ombro, bem branquinho, é o senhorzinho lá que está sempre do meu lado, e ele que está me ajudando também, ele que me deu o start de todo o método IETBA. Depois eu já fui trocando informações ou recebendo informações de outras consciências, outras equipes, e eu já expliquei para vocês que isso é como se fosse um projeto do lado de lá, que eu faço parte da construção desse projeto.
Então, aos poucos, eu estou trazendo esse projeto todo para a fisicalidade. Então, acho que quando eu tenho alguma dúvida do que está acontecendo, eu vou do lado de lá. E aí, eu entrei nessa sala para a gente poder pegar a informação, coloquei a minha mão na mesa, a famosa mesa que eu vou apresentar para vocês. Botei a mão na mesa, formou a Merkabah, como ela costuma formar, e nessas paredes circulares começou a girar a história que eu precisava ver como um filme. O que se passou foi um filme, para eu poder ter entendimento. Vocês lembram que eu fiz há um tempo atrás um vídeo falando de Teotihuacan com o Vaticano, porque colocaram uma imagem que me chamou a atenção, e eu estava naquela época indo para o México fazer a ativação do México, e aí a gente fez uma ligação muito doida do Vaticano com Teotihuacan, que a cidade é semelhante, é parecida. Eu fui lá, tentei pegar explicação. Na época, a explicação que veio era uma explicação que bastava para eu fazer a ativação que eu ia fazer. Mas dessa vez, o que veio nesse vídeo aí, nesse filme que passou nessa parede circular? Eu vou gesticulando para ver se vocês conseguem captar o que eu visualizei, tá? A minha projeção é tão doida que assim, eu lembro do lugar, sentei e aí comecei a assistir aquilo tudo, mas ele vai passando assim, ó, girando, é como se fosse um cinema em 360 graus, né? Então, me mostraram, ou eu consegui acessar, na verdade, para poder entender. Quando a gente fala me mostraram, eu consegui acessar aquilo lá. Muito antes do cristianismo ser instalado aqui na Terra, muito antes de Jesus vir para cá encarnado, na época, não sei precisar quantos mil anos atrás, poucos núcleos de civilização existiam no planeta. Provavelmente naquela época de Atlântida, Lemúria e aquelas civilizações bem antigas mesmo. Jesus, que já era uma consciência, né, naquela época, sem ser chamado de Jesus, porque a gente conhece essa consciência como Jesus, depois que ele passou pelo planeta encarnado, era já uma consciência de alta hierarquia dentro do programa Terra, vamos dizer assim, né? Dentro do projeto do planeta Terra, ele tinha uma função de participar de tudo que estava acontecendo no planeta, do início das civilizações, de tudo isso. Então, lá atrás, eram bem poucas civilizações no nosso planeta, isso eu consegui visualizar algumas, inclusive Teotihuacan, porque agora eu consigo reconhecer, né? Já estive lá, então por isso que também é importante estar no local. Em Teotihuacan foi construída uma civilização, assim como Atlântida, Lemúria, né? A Teotihuacan, na verdade, ela veio um pouquinho depois que Atlântida e Lemúria desapareceram. Ela veio um pouco depois com os reminiscentes, com quem sobrou de Atlântida e Lemúria. Então, Teotihuacan foi construída com Atlantes e Lemurianos. O que aconteceu para as cidades eu não consegui visualizar. A informação que veio é isso, que ela foi construída dessa forma. E aquela civilização foi crescendo, foi se multiplicando, as pessoas ali, e eles tinham uma ligação direta com outro plano. As pessoas que viviam ali, elas tinham todos os poderes ativados. Era o que sobrou da raça mais evoluída, que já havia sido construída aqui no planeta, porque os Atlântidos Lemurianos eram uma raça construída, hibridizada também. E depois que teve o babado que aconteceu, que eu realmente não consegui visualizar, mas que essas duas civilizações foram extintas, o que sobrou, uma parte foi para diversos pontos do planeta, inclusive Teotihuacan. Então, essa cidade ela foi construída realmente com esses seres que haviam perdido geneticamente, né, essas pessoas encarnadas na Terra. Estava aqui na Terra, conseguiram escapar lá do que houve, se instalaram em alguns pontos, e no caso de Teotihuacan, eles se instalaram lá no México, né, no meio lá do México, lá junto à cidade do México, que não existia na época, né, mas é que estava assim no meio do mapa lá do México ali, juntando o continente
Eles estavam bem no meio ali do continente Atlântico, do Oceano Atlântico, de um lado, e do outro lado do Oceano Pacífico. Do lado do continente Atlântico, a gente tinha a cidade de Atlântida, então alguns, quando aconteceu, conseguiram chegar até a costa de alguma forma, e Lemúria, que era do lado do Pacífico também do mesmo jeito, e assim eles se juntaram no interiorzão lá do México, no meio do México. E essa cidade aí, esses seres que começaram e construíram o Teotihuacan, eles tinham um contato muito grande com a outra dimensão. Que é isso que a gente está trabalhando agora, para que no futuro a gente recobre. A gente conseguir visualizar a outra dimensão, conseguir de fato interagir com a outra dimensão, não através de médiums, não como algo místico, mas como algo natural. É natural, você, daqui a alguns anos, milênios, sei lá quanto tempo vai levar para a gente se recuperar isso tudo, nós vamos interagir com outro plano de uma forma natural. Você vai compreender que existem seres que estão vibrando numa frequência, você está vibrando numa outra, tem outra, a gente vai conseguir perceber até visualmente tudo isso. E eles, de certa forma, eles conviviam com esses seres que tramitavam, que iam para outra dimensão, voltavam, dentro de um contexto, talvez, não tão escancarado quanto aconteceu em Atlântida e Lemúria, que lá atrás era bem escancarado isso. Todos eram deuses lá considerados, né? A civilização toda tinha esses poderes e utilizava de forma natural, até serem corrompidos. Que aí foi quando houve o bafafá e eles foram extintos. Então, como já havia dado essa confusão toda, esses seres que chegaram e conseguiram se salvar e se juntaram, se uniram para formar uma nova civilização, foram mexidos, hibridizados novamente por aquelas consciências que estavam lá atrás, tomando conta de tudo, inclusive Jesus. Ele não era uma consciência responsável pela programação do planeta, ele participou de tudo isso. De tudo que aconteceu e tudo que vem acontecendo, tem a consciência de Jesus por trás. Estou usando o nome Jesus, de novo volto a falar, que é o nome que a gente conhece, essa consciência crística, tá? Então, foi se formada essa nova civilização, aonde esse povo ele tinha menos conhecimento ou menos acesso ao conhecimento, menos poderes que os Atlantes e os Lemurianos, mas já tinham muito poder, né? Até mais do que outras civilizações que estavam despontando no planeta, que eram oriundas da raça pura do planeta, mais a hibridização daqueles de fora, porque nós não fomos hibridizados por uma raça só, nós fomos hibridizados por várias raças que também encontraram o planeta como uma oportunidade de conquista, uma oportunidade de exploração ou uma oportunidade de experiência. Várias raças com seus vários objetivos, com suas várias intenções. Bom, então, o povo de Teotihuacan, eles tinham esse tipo de acesso e conhecimento. E eles utilizavam muito a informação dos que estavam na outra dimensão para aplicar aqui no plano terreno. A cidade prosperou, cresceu, mas mais uma vez ela foi corrompida. Houve, porque sempre num planeta, e não só no nosso, mas em toda a galáxia, acho que em todo o universo, aonde tem consciências, a briga de egos, poderes, e mesmo os mais evoluídos continuam tendo seus egos e seus interesses. Então, mais uma vez, Teotihuacan, aquela civilização foi corrompida, e aí, de alguma forma, eles foram retirados de lá, que também não me foi mostrado, tá? Nesse filme, porque não era interessante, não interessava eu saber de tudo, né, naquele momento. Então, estou trazendo até para vocês o que é interessante dentro da nossa aplicação agora no protocolo 5. Então, eu soube que Teotihuacan é conhecida até como a cidade dos deuses, a cidade que forma deuses e tal, por conta disso lá atrás, que os seus habitantes tinham realmente poderes de deuses, que Jesus, depois, bem depois, porque Teotihuacan estima-se que foi em 12 mil anos, pelo menos, antes da vinda de Jesus, da vinda do Cristo para a Terra, né? Porque depois, muito tempo depois que ela estava abandonada,
que ninguém sabe aí ao certo o que aconteceu com a civilização de Teotihuacan, os astecas, que eram um outro povo que se desenvolveu depois, então, oriundo dos primitivos da Terra, com hibridização de outras raças, blá, 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 chegaram, encontraram a cidade e utilizaram todos aqueles edifícios e tal, utilizaram para se multiplicar e criar uma civilização ali, que mais tarde foi dizimada quando a civilização europeia chegou para poder colonizar as Américas. Bom, então, nisso tudo, o que é importante a gente saber? Que Teotihuacan, assim como outros núcleos habitacionais no planeta, eram civilizações que foram oriundas de essências que tinham mais conhecimento que a maioria dos outros no planeta, tá? E que Jesus, como o que o Espiritismo fala, o governador do planeta, tá? Vamos usar essa analogia. Por trás, estava ali, olhando e participando de todo o projeto Civilização Terra, né? Projeto Colonização Terra. Ok. Aí, o que aconteceu? Quando ele encarnou aqui no planeta, que foi preciso ele vir realmente para tentar consertar a bagunça, porque não estava dando certo, né? Toda a civilização era corrompida. Tudo que acontecia, vinha as outras raças e pá, corrompia tudo, fazia uma bagunça danada, hibridização. Então, de alguma forma, foi preciso que ele viesse, ele próprio, para tentar consertar. Ele disse: não, eu vou, né? Vou lá, vou tentar consertar essa bagunça toda para ver o que a gente consegue fazer. Quando um vídeo lá atrás, eu acho que talvez, eu não lembro se já tinha começado o Código Yetva, mas eu tive uma projeção onde eu também trouxe essa informação, que ele havia falhado, e as pessoas pipocaram muito. Como Jesus falhou? Como é que pode dizer que Jesus falhou? De certa forma, ele falhou sim, gente. Tanto que a nossa civilização hoje não está do jeito que deveria estar, né? Já era para estarmos muito mais evoluídos. Ele, de novo, mesmo ele vindo aqui na Terra, ele não conseguiu fazer tudo aquilo que ele veio fazer, que era tentar, através dos atos, dos gestos. Jesus não veio fundar nenhuma igreja. Já começa aí. Ele veio personificado como com um modelo biológico bem semelhante ao nosso, que não vamos dizer que era igual. Por quê? Porque ele veio com todos os genes dele ativados, todos os energogenes, por isso ele podia fazer prodígios, que a gente enxergava como milagre, porque ele estava todo ativado. Tudo aquilo que ele fez aqui, se nós tivermos todos os nossos energogenes ativados, a gente vai poder fazer também. Por isso ele dizia que a gente era Deus, né? Vós sois deuses também. Então ele dizia isso, ele estava dizendo que nós tínhamos toda essa capacidade de cocriação, de proteção, de queimar figueira, de transmutar água em vinho, de curar um leproso, de tudo isso a gente pode também fazer, se nós tivermos toda a nossa capacidade genética funcionando. E ele tinha. Então, ele veio num modelo biológico preparado para isso. Aí entra a história de Maria, tudo aquilo lá atrás. Não vem o caso agora, mas ele veio num modelo biológico totalmente preparado para poder, através das palavras, do que ele veio, dos atos dele, ele conseguir transmutar todo aquele pensamento, conseguir transformar a civilização da Terra. Só que mais uma vez, tudo foi corrompido, né? E nessa coisa toda, ele acabou sendo crucificado, porque não atendia os interesses das pessoas que estavam por trás de outras raças que também detinham poder. Na época, a gente tinha manipulação dessas raças fortemente sobre o Império Romano, ok? Tomar meu cafezinho aqui. Esfriou. Formou uma nata. Na verdade, é um cappuccino aqui meio doido.
que a garganta fica seca. Aí, o que aconteceu? Então, nós tínhamos essa raça dominando o Império Romano, que estava crescendo, dominando o planeta todo. E Jesus, ele falhou no intuito de conseguir acabar com essa dominação que tinha, com as coisas ruins que já estavam acontecendo, com as guerras por conquista de território, que o Império Romano foi se expandindo, expandindo, e aquilo não era interessante dentro, porque estava havendo uma dominação, e ele, dentro do projeto Civilização Maravilhosa Terra, não estava vendo que ia descambar, que não ia dar certo. Cada vez mais a gente estava longe de recuperar os nossos poderes e utilizá-los de uma forma bacana, sem ser corrompido. Ok, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês está passando, tá? Volto a falar. Se é verdade, se não é, se foi assim ou não foi, eu estou contando para vocês o que eu vi na minha projeção, tá? E que fez muito sentido para mim. Então, por isso eu estou compartilhando. Ok. Então, ele foi crucificado e dentro dessa linha de raciocínio, ele sim falhou, mas ao mesmo tempo que ele falhou, o que aconteceu? Ele não estava aqui sozinho. Existiam também consciências, como existem consciências sempre operando por trás, dentro dos grupos de trabalho, dos projetos, orientando. Opa, peraí, então vamos fazer assim, assado. Foi quando ele chamou Saulo para participar do projeto dele como apóstolo. Saulo que virou Paulo e que depois foi fundar a igreja, né? Foi ajudar a fundar a igreja. Peraí, deixa eu só recuperar. Não, estou cortando tudo. Tô indo lá na frente. Ele chamou Saulo, que já tinha feito muito mal peraí, fez assim, pim, na cabeça. Né? Na verdade, o fundador da igreja foi Pedro, mas porque era um pescador de homens, e ele deu a ideia para que ele não queria que fosse fundada uma igreja, na verdade, mas Paulo teve uma sacada lá atrás, é porque eu estou querendo lembrar a história que eu vi. Paulo teve a sacada lá atrás de que, dentro do que estava acontecendo, daquela dominação de Roma toda, seria interessante, depois que deu errado, que Roma resolveu também crucificar, acabar com aquilo tudo, foi preciso que... Pera, deixa eu lembrar direitinho como é que está a história, que embolou um pouquinho a minha cabeça. Bom, o fato é que o bom é que eu não edito nada. Vocês estão vendo que eu vou, de acordo com o que eu vou vendo lá na projeção, eu vou lembrando. É porque a informação que tem que passar é o seguinte, tá? Ok, já vou coordenar. Desculpa, gente. Na verdade, a igreja ela foi fundada para poder trazer a imagem de Jesus, a ideia de Jesus, que Jesus tinha querido transmitir aqui para a gente quando ele passou e ele não conseguiu, já que ele não conseguiu só pelos atos, pelas palavras, foi-se articulado que se criasse uma instituição, não por Jesus. Jesus não pediu para ninguém que fosse criada uma igreja. É isso. É que eu já estava indo num caminho errado. Jesus não pediu que fosse criada uma igreja. Foi a articulação das consciências que estavam operando por trás, que viram que, já que não tinha dado certo aquela ideia dele, o que a gente faz? Aproveita do limão e faz uma limonada. Tinha dado errada a crucificação, né? Ele tinha o fato dele ter sido crucificado e que depois a igreja trouxe como algo. Porque Deus deu seu filho em salvação. Não tem nem muito sentido lógico Deus, como uma consciência bondosa, maravilhosa, fazer seu filho sofrer aqui. Não tem sentido. Isso aí foi uma articulação criada até por consciências que estavam com um bom objetivo, né, de aproveitar o que tinha dado errado, já que deu errado e Jesus foi crucificado,
por artimanhas daquelas outras consciências que operavam por trás dos romanos e que queriam que a terra continuasse sangrenta naquelas conquistas, naquelas batalhas todas, já que tinha dado errado, que eles não tinham conseguido vencer essa, foi se articulada a construção de uma instituição que usasse isso que aconteceu de uma forma boa, para mostrar para as pessoas que Jesus era o Salvador, que ele tinha sofrido aqui na Terra com um propósito. Agora sim. Desculpa, aqui em bola é muita coisa, muita informação que vai descendo, ok? Então, a igreja ela foi criada nesse sentido. A igreja, quando ela foi criada por Pedro, né, e foi fundada por um imperador romano lá, Constantino, na verdade, né, que a gente fala que foi fundada por Pedro e tal, mas quem trouxe realmente o cristianismo para Roma, né, e para o Império Romano foi Constantino. Quando isso tudo foi articulado, Constantino estava, de certa forma, também orientado pelas consciências que queriam tentar melhorar isso tudo. E como Roma era um poderio, né, era um império mesmo gigantesco nessa civilização que existia naquele momento na Terra, então vamos implantar a semente do nosso governador de uma forma legal ali dentro para ela ser disseminada de uma forma bacana. Não importa que não tenha muita verdade por trás, se aquelas mentirinhas brancas, né, deu ruim, mas a gente vai fazer dar bom. Então, foi nesse sentido que a igreja foi construída trazendo a imagem de Jesus como um salvador que foi crucificado para salvar o povo. Né? É lógico que existem questões políticas por trás, Roma não queria perder o poder, então juntou a fome com a vontade de comer, as consciências boas que estavam por trás articularam isso para tentar enganar as ruins que também operavam em cima de Roma. Uma guerra que vocês não têm noção do lado de lá. Enfim, o fato é que a igreja foi instituída com um bom propósito de tentar disseminar a palavra do Cristo aqui na Terra de uma forma bacana, porém, mais uma vez, ela foi corrompida, né? Essas consciências que estão trabalhando por trás não dão trégua. E aí, nessa corrupção, começou-se todo aquele período da época medieval de Inquisição, as cruzadas, porque aí tinha um interesse, aí a corrupção, porque a corrupção ela é aqui, no plano físico, né? Por dinheiro, por sexo ou por ego. E a igreja, como instituição, ela começou a mexer com essas três coisas. Por quê? Porque os governantes da igreja tinham poder, tinham hierarquia, olha o ego. O sexo, porque eles proibiram, porque eles não tinham interesse de dividir os bens deles com ninguém, então eles instituíram que os padres não poderiam casar, mas eles não conseguiram segurar a energia sexual que todo mundo tem. Então, sempre teve babados, bafões nos bastidores da igreja com relação a sexo, que foram sempre abafados, sufocados, e ninguém nem fala nisso. Até hoje é complicado, né? E o dinheiro, que para a igreja crescer, ela precisava de ter posse. Ter posse, continuar crescendo, dominando tudo, foi uma forma do Império Romano não estar de frente, guerreando, conquistando, né, os territórios, mas agora tinha a igreja que eles utilizavam para fazer essa mesma conquista. Então, nós tivemos as cruzadas que começaram, tinha um pretexto até maior, dizer que aquilo era em nome de Deus, que Deus que queria, porque quem não obedecesse era do demônio. Então, começou também a caça-bruxas, inquisições. Isso tudo tem a ver também com a minha história. Eu já contei para vocês que, numa encarnação, eu fui queimada pela Inquisição, porque o meu pai, que tinha posses, morreu. Eu era a única herdeira, porque o meu meio-irmão resolveu ser padre. E meu pai tinha muitas terras na Espanha, e aí a igreja simplesmente maquinou, né? Fez uma artimanha lá para que eu fosse acusada de bruxaria, de bruxa, porque eu realmente convivia com os ciganos, que a minha mãe, quando eu nasci, ela faleceu.
Ela morreu, ela casou com um nobre e morreu no parto, mas eu tinha contato com a família da minha mãe, que eram ciganos. Então eu fui um prato cheio para que fosse acusada de bruxaria e fosse queimada. E ninguém fez nada, nem meu irmão, que na época participava lá do clero, sei lá. Então, isso eu vi, eu vivenciei. Eu estou falando para vocês hoje em dia, eu falo abertamente, porque eu sei que eu vivenciei isso. Né? A minha essência trouxe isso marcado. E aí eu fui queimada viva na fogueira, como muitos outros foram, mulheres principalmente, né? Foram queimadas vivas, e reencarnei automaticamente na colônia, naquela aldeia lá de ciganos, lá naquele núcleo de ciganos. E ali, realmente, com as ciganas e depois me enfrenhando com os celtas, com tudo, eu aprendi todas as práticas de magia, que até então eu não conhecia antes, mas eu me aprofundei mesmo e tornei-me uma bruxona daquelas de arrepiar, e fui atrás de todos que haviam me condenado. Então eu errei, porque eu quis vingança, né? Eu peguei uma encarnação inteira para me vingar de todo mundo. Isso ainda vou escrever um livro, tá? Que dá uma história bem legal, e tem bastante detalhes dela. Mas isso é para que vocês vejam o quanto a igreja, que foi fundada com um objetivo bacana, né? Mesmo que a história tenha sido deturpada, né? Que não era bem assim, mas foi. Volto a falar, do limão foi feita uma limonada. Né? Só que o objetivo, de novo, foi deturpado. E isso foi trazendo ao longo aí de séculos, da época medieval, até, sei lá, até 1600 ainda, talvez, de 1200, talvez, ou 1300, sei lá, uns 3 ou 4 séculos de sofrimento para muita gente, muitas essências encarnadas na Terra sofreram nesse momento, nesse período. E isso deixou marcas muito profundas em todo mundo. Marcas no perispírito, porque a gente, quando a gente passa por um sofrimento muito grande, a gente marca o nosso perispírito também. Na hora do desencarne, essas informações são transmitidas para a nossa essência, depois elas são retransmitidas para o novo modelo biológico a ser construído. Isso tudo fica entranhado no nosso DNA, na nossa construção. E todo aquele projeto que Jesus tinha de reativar a gente de uma forma bacana, para que nós utilizássemos o nosso poder de forma bacana, porque foi visto que nas civilizações antigas a gente errou, na verdade, nós fomos corrompidos porque nós não tínhamos uma firmeza, uma base de ética muito firme. Então, por isso fomos corrompidos. Desculpa, pelo lado material aqui, minaram e conseguiram corromper aquelas civilizações. E como nós tínhamos muito poder, foi terrível, né? Foi uma barafundada só. Os poderes começaram a ser utilizados de forma ruim, negativa. Então Jesus veio, quando ele falou que a gente era Deus, nós éramos deuses, ele veio para alertar que a gente poderia reativar tudo, através, principalmente, de nossos atos melhores, da gente, desculpa, agindo com bondade, com generosidade, com amor, com altruísmo, a gente consegue trabalhar com os nossos chakras superiores. Isso aumenta a nossa frequência. Aumentando a nossa frequência, a gente ativa, às vezes, de forma natural, um energogênezinho a mais. Quando a gente dá um pico de frequência no nosso corpo, a gente ativa um energogênio que estava lá desativado. Então, ele sabia disso, que se a gente começasse todo mundo, já pensou? E naquela época tinham muito menos pessoas encarnadas na Terra. Era muito mais fácil da gente transformar a humanidade, porque éramos muito em menor número, era mais fácil, só que não deu certo o projeto dele. Éramos em menor número, tinham menos pessoas, mas muitas pessoas com influência negativa. Então, ele não conseguiu. Então, foi nesse sentido que, para mim, naquela época, não consegui fechar o quebra-cabeça e agora fecha. Porque eu falei que Jesus falhou no propósito dele. E aí,
A igreja de novo veio para tentar consertar o problema, mas foi corrompida também. E essa corrupção causou marcas em muita gente. Então, ao invés da gente começar a transmitir para o nosso DNA informações positivas, que era o que Jesus queria, e a igreja, quando foi fundada também, no sentido de nos conectar ao divino, de sermos mais bondosos, a igreja, quando foi fundada, tinha esse propósito, de ajudar, de fazer, né? Mas ao invés de a gente transmitir essas informações, nós começamos a transmitir para o nosso DNA o quê? O medo. E isso foi até apagando alguns energogenes que nós tínhamos ativados. Porque o medo começou a fazer com que a gente não frequenciasse mais naquela, não utilizasse mais aquela frequência. A gente não trabalhasse mais naquela frequência. Então, nós tivemos medo, culpa, são emoções negativas que fazem com que outros processadores energéticos trabalhem mais ativamente do que aqueles que nos elevam, do que aqueles que ativam os energogênios que devem ser ativados para que a gente recupere os nossos poderes, né? Então, isso veio acontecendo. A ligação de Roma, do Vaticano com Teotihuacan, quando eu vi aquela figura, foi para fazer essa ponte. E, na verdade, a construção, por quê? Todos os participantes do projeto Civilização Terra Feliz, lá que eu falei, que Jesus arquiteta, que ele está por trás, ele tem muitos trabalhadores com ele, de vez em quando encarna também. E nessa leva de um vem, outro vai, essas pessoas trazem em seu DNA memórias, que foi o caso, talvez, do arquiteto aí da Praça de São Pedro. Ele pode ter arquitetado, lembrado, mais ou menos. Desculpa, porque o projeto lembra um pouco de Teotihuacan, a cidade dos deuses, que, de certa forma, tem ligação lá atrás com a equipe de Jesus, que era ele que estava arquitetando. Está tudo interligadinho, mas a gente também não pode começar a ver pelo em ovo. Na verdade, essa ligação foi para que eu fizesse essa ponte toda que essa noite eu consegui ver através desse filme. Então, o que é preciso fazer para que a gente se livre um pouco desses imprints negativos que foram colocados lá atrás? Todo o trabalho do método Yetva, ele está sendo de resgatar, da gente conseguir cada vez mais reativar, reacender esses energogênios que foram apagados ou pela hibridização, ou pelo medo, ou pela culpa, ou porque ainda não estavam acesos no nosso processo evolutivo. Então, o método está vindo fazer isso. E uma das coisas necessárias é a gente apagar do nosso DNA esse registro negativo que em algum momento ficou, para que a gente possa continuar caminhando. Tá? Agora, esse registro negativo que eu falei que é porque eu estou fazendo na Praça do Vaticano, é que, no meu caso, eu tive essa ligação. Eu sei que alguns dos meus registros negativos foram dessa encarnação que eu falei, 2 encarnações seguidas que eu tive, onde eu tive registros negativos. No primeiro, porque eu fui vítima. No segundo, porque eu fui algoz, que eu realmente causei sofrimento e dor para muita gente através das minhas bruxarias, né? Então, eu tive essa gravação, que agora, com todo o projeto que eu estou fazendo, com tudo que eu estou trazendo, eu preciso também limpar isso para dar sequência, para que outros energogenes possam ser ativados em mim. E do mesmo jeito que eu estou passando por isso, muitos de vocês também estão. E, às vezes, não necessariamente dentro do processo da Igreja Católica, que nós tivemos outras religiões no planeta que também causaram dor e sofrimento nas pessoas. Né? Nós tivemos o judaísmo, que passou um período terrível aí, nós tivemos o próprio islamismo, que a gente está vendo que está acontecendo. Então, esses imprints que a gente vai tirar, eu estou indo para o Vaticano pela minha causa, né? Para poder, porque tem essa relação comigo, mas o trabalho que vai ser feito pelo método Yetva, ele serve para
todas as religiões, para todo mundo que tenha um imprint negativo lá atrás e que foi transmitido algum trauma, alguma coisa que tenha sido transmitida e que está lá no seu registro acástico. Por isso que o protocolo 5 é chamado de cura acástica. Eu não estava conseguindo enxergar isso, eu estava focando só na Igreja Católica. Porque, como me foi dito para ir para a Praça do Vaticano, eu estava só focada, mas não é só isso. Porque Jesus, como o governador do planeta, e ele veio olhando todas as civilizações, não só ele, mas outros avatares, outras consciências também evoluídas, vieram do mesmo jeitinho que ele veio para trazer a informação para ativar pessoas, mas do mesmo jeito foi fundada alguma instituição e, de certa forma, acabou deturpando e causando sofrimento a outras pessoas, em nome de um Deus que a gente sabe que não é assim que funciona. Então, a gente pode ter esses registros lá atrás, no nosso registro, a gente pode ter esses imprints negativos no nosso registro acástico, relativo a qualquer passagem onde a gente tenha tido um sofrimento, que agora a gente está transmitindo isso para esse cérebro físico, porque aí quando a gente molda um novo modelo, né, a gente transmite a informação e que hoje está atrapalhando a sua prosperidade, a sua evolução, a sua reconquista dos seus poderes, de todos esses poderes que estão sendo reativados, né, a tua vida, às vezes, afetiva, tudo é um registro que está ali instalado agora nesse cérebro físico, que quando você encarnou, você passou informação para esse modelo biológico e é preciso fazer essa limpeza. Não adianta limpar nesse cérebro físico, que muitas vezes a gente faz essas terapias todas que ajudam para caramba, mas essas terapias que são feitas aqui só está limpando aqui, no físico. A gente precisa limpar lá atrás, na origem. E é isso que o protocolo 5 vai fazer, através de som, de imagem, de tudo aquilo, daquele jeitinho, aquela tecnologia rústica, mas eficaz, que veio para fazer essas ativações todas. Então, é por isso que eu precisei fazer essa caminhada toda para compreender que, e principalmente, todas essas ativações, elas são feitas com a energia do local. O que quer dizer isso? Determinados pontos do planeta concentram um tipo de energia, com uma propriedade energética, que eu estando no local, eu consigo juntar de alguma forma essa energia para dar o pá, o pancadão frequencial para que reative aquele energogênio. Então, assim foi com todas as ativações que eu tive no México, onde a informação também foi passada. Tem que ser nesse local, tem que ser nesse sítio arqueológico, tem que ser em Teotihuacan, tem que ser em Uxmal, tem que ser não sei. Todas essas informações eu fui recebendo lá naquele lugar onde eu tive essa noite. Isso tudo que eu estou contando para vocês estava nesse filmezinho ali, que o que acontece? Não é falado. Isso tudo eu vi naquele local e a informação entra na minha cabeça e vai fechando o quebra-cabeça. É assim que funciona, ninguém está falando para mim. Por isso eu tenho certeza, esse senhor que está ali, ele me ajuda. É como se ele botasse a máquina para funcionar e dissesse, minha filha, aí, ó, enxerga, está na tua cara. Né? E aí eu volto, eu acordo com tudo isso fervilhando, por isso que eu vim correndo contar para vocês. E o vídeo está muito longo, mas se vocês tiverem, eu já vou encerrar para não ficar tendo um pouquinho de paciência. E aí, essa ativação do protocolo 5, ela precisa ser feita ali na Praça de São Pedro, porque existe a energia da devoção, da gratidão também com a Igreja Católica. Não é só, o pessoal olha só, porque tem muitas consciências nefastas e eu estava embarcando nessa onda, sabe? Ali é pesado, o clima é pesado. Não. Olha como é que precisa a gente entender. A energia ali é uma energia forte. Energia, a gente está falando de capacidade energética. Do mesmo jeito que eu fui buscar a energia natural que tem lá no Jalapão, porque tem um aquífero, porque tem a pirâmide, porque tem não sei o quê, eu não fui lá buscar. Ali na Praça do Vaticano existe uma concentração energética de um teor de energia, de uma qualidade energética que vai servir
para eu fazer essa ativação em vocês e em mim também. É preciso ter esse nível de energia para a gente poder mexer lá no registro acástico. Não é qualquer energia. É preciso ter uma concentração energética que vai ser direcionada para fazer isso. Então, não é uma questão, é uma questão mesmo de ponto de concentração de energia. E quando falam que é uma energia ruim do Vaticano, é muita gente que não consegue nem enxergar, como eu também não estava enxergando. A energia não é ruim. Não é. A gente tem um monte de gente, milhares, é igual Fátima também em Portugal. Milhares de pessoas que vão lá todo ano com gratidão, agradecer graças que obtiveram, né? A gente tem a devoção, que aí é uma mistura da gratidão com uma energia um pouco mais baixa dos chakras mais baixos, que seria a energia do fanatismo, da devoção, um outro tipo de energia também, que misturada à energia da gratidão, faz esse composto energético que vai ser suficiente, vai ser o que eu preciso para poder ativar vocês. Então, não é por ser um lugar ruim, não é por ser um lugar, porque é ali das conceições. Não. Então, eu precisei ter essa informação toda, porque eu ia chegar na Praça de São Pedro já pedindo desculpa para as consciências, olha, mas elas sabem o que eu estou fazendo, até quem está lá, mesmo os que estão em outras dimensões, os guardiões daquele lugar. Eles sabem que eu estou ali buscando só a energia imanente daquele local para poder fazer esse trabalho, com toda a proteção da minha egrégora. Isso é lindo, lindo, porque no final de tudo isso que eu vi, nesse mesmo coisa se formaram quase, arrepia, se der para mostrar, eram tipo uma figura de anjos, não vou dizer que eram anjos, mas era como se formou assim em 360 graus consciências a todas ao meu redor, iluminadíssimas. E veio aquela coisa da proteção. Eu vou estar super protegida fazendo esse trabalho. E mais um trabalho abençoado, que eu sei que eu estou servindo nesse momento de transição planetária como instrumento para a gente trazer essas reativações. Então, eu me coloco assim muito, muito honrada de poder estar fazendo isso dentro desse processo, dentro da caminhada toda que a gente está fazendo, que vocês estão acompanhando aí, para instalar todo esse método que vai ajudar muito, muito mais pessoas. Eu estou sendo assim a pontinha para implementar. Né? Eu estou aqui dando a minha cara a tapa, vamos embora, vamos fazer, vamos lá. E eu estou me esforçando muito, sabe? O que eu falei para vocês passou a ser o projeto da minha vida e o meu propósito. Aí eu consegui entender o porquê de todos esses vídeos, o porquê de todos esses anos eu vim falando, o porquê eu vim caminhando, colocando tijolinho, tijolinho dentro da minha construção. Demorei um pouco a enxergar, acho que só de YouTube são quase 9 anos agora, né? Podia ter feito mais coisas desde lá de trás, já mais nada, é tudo no tempo certinho de amadurecimento. Então, gratidão. Acho que eu consegui explicar para vocês o que a gente vai fazer com o protocolo 5 em Roma. Vai ser dia 25 de julho agora. E logo em seguida eu vou fazer o protocolo 4. Está vindo assim uma coisa em cima da outra. Tenho certeza que vai vir a explicação do protocolo 4 todo. Eu queria a explicação, mas hoje não veio só a explicação do 5. Mas esse lugar mágico que eu estou indo em projeção, eu sei que esse local é meu escritório, é o meu ambiente de trabalho, onde eu vou buscar as informações e cada vez mais grata por tudo que tem acontecido e por me sentir realmente protegida e amparada nesse trabalho. Então, agradeço a vocês que estão participando também, quem puder estar lá comigo, né, dando força. Confiem que cada um está no seu tempo certo. Se você tiver que estar, tudo vai conspirar para que você esteja, até fisicamente, tá? Até fisicamente. E é justamente para que não seja corrompido de novo que o método está vindo dessa forma, que a gente está fazendo de forma exclusiva, só uns. Embora de vez em quando eu estou abrindo para todo mundo. Vocês vêm aí, vão me acompanhando, é só me acompanhando. E quando eu escuto a intuição, eu abro para todo mundo.
mas ele não pode ser aberto para que ele não seja corrompido de novo. As pessoas têm que se comprometer. Eu quero fazer a transformação, eu quero participar, eu quero realmente honrar o que eu estou recebendo. E, infelizmente, a nossa língua aqui universal ainda no nosso planeta é a moeda de troca. Se não existisse moeda de troca, seria maravilhoso. Um dia a gente vai conseguir acabar com isso, mas a gente precisa crescer muito até lá. Então, ainda existe essa moeda de troca, porque o mundo é material, ainda tem essa troca. Então, a gente está adaptando tudo isso de uma forma bacana para que as pessoas também se comprometam, porque ainda existe esse elo entre o que eu valorizo, o que eu recebo de graça, o que ainda existe isso. Né? Mas a gente está trabalhando para melhorar, então futuramente vai. Se você participar, honre o que chegou até você. Tá? Pense, seja muito grato por toda a informação ter chegado até você, por você estar podendo participar. E se você não pôde participar agora, não fique triste, porque também o método está protegendo muito quem ainda não tem condição ou quem está num processo que ainda não está madurinho para se jogar de cabeça. Então, segura que vai chegar o tempo que você vai dizer, agora sim, agora eu vou me comprometer mesmo, é isso que eu quero. Porque a espiritualidade está querendo isso, porque nós somos, na verdade, os semeadores da nova civilização. Tá? Confia nisso. O que você conseguir reativar em você está lá no seu DNA, quando você desencarnar, vai para o seu DNA, vai ficar registrado lá e você vai retransmitir para os seus descendentes. Você vai retransmitir para os seus filhos, que vão retransmitir para os seus netos. Então, você vai ser um semeador do novo ser humano. O novo ser humano não vai ser instalado assim, ó. Isso quem está falando, se alguém está falando isso, é utopia. Tá? Dentro do meu projeto, dentro da minha verdade, do que eu vejo lá fora, eu sei que sim, nós vamos modificar, mas vai ter que ser uma mudança gradual. Não vai ser através, de novo, de hibridização, porque isso deu errado. Se prometerem mudar a raça humana através de um estalar de dedo, significa que vão nos alterar, assim, papum. Muda o gene da galera. E deu ruim. É preciso que nós nos esforcemos, que nós façamos a mudança gradual frequencial na gente, para que esses energogenezinhos sejam reativados e acesos. É lógico que a gente está dando a ferramenta, a gente está reativando para que vocês utilizem de forma bacana, para que vocês, com uma ferramenta, às vezes a pessoa só precisa reativar. Olha, teve gente que reativou da prosperidade e a vida deu um salto gigantesco. Não só material, não, tá? Deu um salto gigantesco em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque essa pessoa pegou a ferramenta que ela recebeu e soube utilizar tão bem que foi reativando tudo. Então é isso, só que o método ele não vai vir com uma ferramenta só, ele está trazendo várias. Por quê? Porque somos diferentes. De repente, essa ferramenta você não vai ter esse clique. Aí você pega uma outra e ó, cai dentro. É assim que está funcionando, tá, gente? E eu estou cada vez mais confiante pelos resultados e principalmente por eu me sentir cada vez mais abençoada, protegida também e amparada pela galera lá de cima. Então, mais uma vez, obrigada. Desculpa o vídeo de 1 hora. Hoje é sábado, dá para vocês distraírem, bota aí para ouvir, tá? E a gente se encontra por aí. Quem quiser participar comigo do Protocolo 5, acho que as informações devem ficar aqui na descrição do vídeo, tá lá na minha bio, lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, passa a seguir, que eu tenho colocado muita coisa legal lá também, e a gente se vê por aí. Então, mais uma vez, muito obrigada e fiquemos com a luz.